A gente trouxe aqui no início do ano passado, a gente trouxe o Léo Almeida, né? O professor Léo Almeida, um grande parceiro e É bom que amigo. já faz até retrospectiva aí de alguns episódios. E o Léo, a gente conversou muito sobre cross, a gente já tinha feito 2 episódios comigo sobre cross especificamente, mas aí teve um com o Léo. E aí no dia o Léo chegou a comentar sobre uma atividade que estava crescendo e tal, que é o chamado de Hyrox. E realmente, assim, esse ano o Hyrox teve um crescimento absurdo, uma parada assim surreal. Vou te falar que eles terminaram 2024, se eu não estou enganado, com 5.000 afiliados. Começou na Alemanha, se não me engano, é mais forte na Europa do que nos Estados Unidos. E muita gente ainda não entende muito bem o que ele é, né, de onde é que ele está inserido aí dentro desse mercado de atividades cross, de atividades híbridas, né? E basicamente o que o Hyrox ele é uma prova, é uma corrida, efetivamente, né? Então, igual não tem um Ironman. Então, o Ironman é uma prova, o cara vai lá, vai se preparar para fazer uma prova. Então, o Hyrox é uma prova. É diferente do CrossFit, que existe um campeonato de CrossFit e tal, papapá, mas CrossFit é um programa de condicionamento e uma modalidade esportiva. O Hyrox é uma prova. É como se fosse, eu tenho o Ironman tem ciclismo, corrida e natação. São modalidades diferentes, combinadas, geraram uma prova. Então o Hyrox é uma prova. Tá? E como é que é essa prova? Ela é sempre igual, completamente diferente dos campeonatos de CrossFit, que cada um deles tem provas completamente diferentes, variadas, porque o objetivo do CrossFit é ampliar o máximo possível os domínios de tempo, movimento, de tudo que você puder da sua aptidão física. E o Hyrox não, ele é um pouco mais especializado dentro das atividades que são híbridas, né? É um pouco mais especializado. Então, como é que é essa prova? Eu botei um esqueminha ali que o pessoal vai conseguir visualizar. Eu vou ficar meio que de lado aqui para eles. Tu falou que eu ia me ferrar, né? Mas eu vou ficar meio de lado aqui só para eu acompanhar. Basicamente, a prova ela tem uma predominância de corrida. São 8 blocos de 1 quilômetro de corrida. Tá? É sempre igual. Então, o cara corre 1 quilômetro para começar. Normalmente isso é feito num pavilhão. Então, a corrida ela é em volta da área onde vão ter as estações de trabalho funcional, vamos botar assim. Tá? Então, às vezes, pode ter 400 metros, o cara vai ter que dar 2,5 voltas, 500 metros, 2 voltas. Aí vai depender, não é fixo, mas a característica da prova ela é sempre igual. Então, o cara começa correndo 1 quilômetro. Quando ele acaba de correr 1 quilômetro, ele vai para a primeira estação funcional e faz 1.000 metros de sky erg, que é aquela movimentação que é como se fosse um remo para o alto, né? Que você pega 2 cordinhas aqui, né? Simular a movimentação de esqui. Depois que completa esses 1.000 metros, volta para mais 1 quilômetro de corrida. Acabou esse 1 quilômetro de corrida, entrou de novo, está ali o sled push, que é empurrar o trenó. São 50 metros, em geral, a área marcada nos locais é de 12,5 metros, então você tem 4 pernas ali. Empurra, vira o trenó, ele tem que passar completamente a linha, empurra de novo, empurra de novo, empurra de novo. Acabou os 50 metros, sai para correr. O peso disso para o masculino, elite, é 150 quilos. O elite feminino é 100 quilos, e aí o masculino, sem ser elite, é 100 quilos, e o feminino, eu acho que é 70 quilos, se não estou enganado, tá? E aí não é... O feminino normal. Não é por categoria, só é elite e não elite e acabou, não interessa o tamanho do cara. Você tem revezamento, você tem dupla, você tem algumas coisas ali, mas é basicamente... Não, mas no elite é 150 e... Acabou. Se você tem 70 não é por massa corporal, não tem divisão de massa corporal, não tem. Então o cara acabou de fazer esse trenó, ele vai empurrar o trenó,
que é um trabalho absurdo de movimentação de membro inferior, de força funcional mesmo de membro inferior, né? Um padrão de agachamento e, obviamente, muito core para você estabilizar e tronco para você poder transferir bem essa energia. Aí ele sai, corre mais 1 quilômetro. Então, ó, correu 1 quilômetro, fez o Sky Erg. Correu mais 1, fez o trenó. Correu mais 1, estamos no 3º quilômetro. Quando ele volta, ele empurrou o trenó, agora ele vai puxar o trenó. Então é um sled pull. Tem uma corda presa e ele vai puxar aquele peso pelos mesmos 50 metros, normalmente 4 bloquinhos de 12,5. Acabou, sai para correr mais 1 quilômetro. Quando ele entra, ele faz uma variação do burpee que a gente usa no cross, que é um burpee seguido de um salto horizontal, chamado de burpee to broad jump. Então você faz o burpee, dá um salto horizontal, e aí você tem que percorrer 80 metros fazendo isso, tá? É uma área de 80 metros. Cansado pra caceta aqui. E aí, se você pensar que uma pessoa normal, se eu pedir para tu dar um salto horizontal aqui agora, na tua potência máxima, pô, cara, mulher, bota aí, vai saltar entre 1,5 m e 2 metros, o homem vai saltar entre 2 e 2,5. Assim, eu tô falando bem condicionado, mas nada absurdo, tá? Não tô falando de saltador, não. Então, a gente tá falando de pelo menos uns 50 movimentos desse aí, aproximados aí numa situação dessa. Mais uma vez, acabou a 4ª estação, foi para a 5ª corrida, correu mais 1 quilômetro. Voltou, tem mais de 1.000 de remo. Sai para correr de novo. Voltou, farmer carry, né? Farmer walk com kettlebell nas 2 mãos, elite 32 quilos em cada mão. Feminino 24 e o menorzinho 16, perdão. Saiu para correr de novo. Quando entra, 100 metros de passada, de land, com um sandbag de 30 quilos nas costas para o elite masculino, 20 quilos para o feminino, ou 10 para feminino iniciante. Sai para correr de novo, a última corrida foi essa, a 8ª corrida, e volta e finaliza com 100 wall ball, que é um movimento clássico do CrossFit, né? Que tem muito no Cross. Então, é uma combinação de corrida com diversas estações funcionais que passam por basicamente tudo o que a gente precisa do ponto de vista funcional, eu diria. Então você puxa, você empurra, você salta, você tem um movimento de remo, você tem um movimento de esqui, você tem carregamento de carga, wall ball, com padrão de agachamento com empurrar para cima. Então é extremamente completo, é um trabalho realmente muito, muito, muito pesado. E isso, hoje a elite faz ao redor de 1 hora, um pouquinho abaixo de 1 hora, elite masculina. Mulher um pouquinho acima disso. Então assim, é um trabalho bizarro, bem pesado, mas mais uma vez, é uma prova, tá? Então isso é uma prova. Você não vai chegar todo dia lá e vai fazer um treino desse tamanho, não. Igual você se prepara para uma maratona, você não corre a maratona. Você vai, é a mesma coisa, você vai se preparar para um Ironman, você não vai fazer um Ironman todo dia. Você vai fracionar aquilo, vai fazer vários elementos, vai criar volume, vai ter um processo de preparação, mas você se prepara para uma prova. Então essa que é a grande ideia do negócio, que é legal. E obviamente que existe uma forma de você treinar para isso, uma metodologia, e aí os lugares afiliados, né, eles são credenciados para aplicar a metodologia para o treinamento do Hyrox. Né? Tem boxe só de Hyrox já? Em geral é misturado, Alain. Mas assim, pode ser que tenha já. No Brasil eu acho que não. Aqui, em geral, quando você vê, você pode ter muita gente individual, igual tem o cara do Ironman que vai fazer individual e tal. Então, normalmente, o que a gente vai provavelmente ver nesses próximos anos aí são boxes de CrossFit ou academias grandes que tem volume de equipamento, que tem bastante coisa, oferecendo como mais uma atividade dentro do portfólio lá. E, mais uma vez, é uma baita de uma atividade. É muito, muito, muito interessante. Ela tira os elementos mais complexos do CrossFit, como os levantamentos olímpicos, como os movimentos complexos de ginástica. Tudo isso sai. São elementos que estão fora. Tá? Mas não tira a necessidade de você, por exemplo, agachar pesado no seu treinamento para você poder facilitar o wall ball.
fazer land pesado para você poder facilitar as passadas com 30 quilos nas costas, entendeu? Não tira, por exemplo, o fato de você fazer um bom trabalho de grande dorsal, de puxada e tal, para facilitar o sky erg e facilitar o row. Então, assim, você continua tendo a necessidade de treinar força de base. Vai ter a preparação física para... É que no CrossFit, às vezes, a própria prova é a força de base, é um RM do agachamento, às vezes tem isso. Um RM de deadlift. Isso você não vai ter nunca no Hyrox, só que você ter força vai te fazer economizar energia na sua prova. Então, o Hyrox é uma prova que, obviamente, envolve uma preparação específica, né? Então, uma preparação específica para um desempenho generalista. Isso. Para uma prova que é generalista, mas que ela é sempre igual, que é completamente diferente do cross, que você precisa trabalhar com muita coisa diferente, cada prova é um negócio completamente diferente, é muito mais amplo e muito mais complexo o CrossFit. É que quando você fala... O Hyrox, ele é um pouco mais especializado. Dentro de uma pegada mais generalista, ele é mais especializado. Sim, era isso que eu ia falar, tu já falou, é especializado para aquilo, mas aquilo é, por si só, Mas se você pensar na base do programa de treinamento, você vai ter que fazer mobilidade, talvez não tanto quanto o CrossFit, porque o posicionamento no Hyrox é muito mais fácil. Você não tem aquelas posições extremas de movimentação ginástica e olímpico que o CrossFit tem, então, mas você vai ter que fazer um bom trabalho de mobilidade, você vai ter que fazer um bom trabalho de estabilidade, porque você tem muita movimentação, carregamento de carga, você tem sled pull, sled push, kettlebell farmer carry. Então, você tem bastante coisa relacionada com isso, você vai ter que trabalhar, e aí, obviamente, muita coisa de corrida, a base é corrida, os blocos de corrida, normalmente, eles demoram mais do que cada bloco de estação funcional, então, apesar de ser 8 corridas e 8 estações funcionais, o tempo que você perde na corrida, o tempo que você gasta na corrida é maior do que o tempo das estações funcionais, o que acaba fazendo com que o 60%, 70% eventualmente da tua prova vai ser correndo. Então, se você olhar a característica do atleta, ele não é tão atarracado e tanta massa muscular quanto o cara do cross, mas é muito mais do que o cara do triatlo. Tá? É bem mais que o cara do triatlo. Os atletas são tem que ser para poder muito mais, porque tem algumas coisas que são de característica de carga bem interessante. Então, assim, essa é uma atividade que eu acho que é legal, é bom ficar no radar, e eu diria o seguinte, do ponto de vista de saúde cardiovascular, e quando eu falo saúde cardiovascular, não só de indicadores, porque provavelmente se você olhar o que vai gerar em perfil lipídico, composição corporal, tudo igual. Vai ser provavelmente tudo igual às outras atividades com essa característica. Porém, a parte neuromuscular é muito mais completa e muito mais variada do que qualquer uma atividade cardiorrespiratória pura, ou até ela combinada, como é o caso de um triatlo, porque os domínios motores que você tem no Hyrox são bem maiores. Não chega a ter a complexidade do CrossFit, mas é bem maior do que a gente tem no cross, né? No aeróbio normal, perdão. Sim. Agora, o crescimento disso em 2024 foi enorme, tá? Enorme mesmo. Era papo de... a curva vem meio que... começou em 2017, 18. Então ela vem quase que flat. Começa a acelerar um pouquinho, 22, 23. Quando chega a 24, ela explode. Mas assim, explode muito. Então o pessoal efetivamente descobriu isso. Eu acho que vai ter uma pegada maneiríssima, que é a oportunidade de você ir conhecer, fazer turismo, sabe? Igual a galera de maratona, tem o Maratona de Berlim, você vai ter o Hyrox de Colônia, Hyrox Chicago, Hyrox Sydney. Então você vai começar a ver pessoas, vou me preparar para o Hyrox de não sei da onde. Entendeu? Isso vai ser um negócio muito legal, que o cross não tinha muito isso. Até tem as competições e tal, mas é diferente dessa pegada que tem na maratona, que o pessoal realmente se prepara para uma prova com muita antecedência, essa coisa mais de valor agregado financeiro mais elevado. Então, acho que isso vai ser uma coisa interessante que vai trazer. Eu li algumas coisas assim falando do porquê
que cresceu tanto, e algumas pessoas acreditam que o pessoal, algumas pessoas do cross, meio descontentes com um acontecido no Campeonato Mundial desse ano, que teve um falecimento, né, no campeonato, no CrossFit Games, teve um atleta europeu que morreu na prova de natação no lago. Ele morreu afogado. E esse cara foi muito obscuro, então teve um certo descontentamento da comunidade. Então algumas pessoas acreditam que muita gente saiu, largou e migrou para o Hyrox um pouco também em função disso. Mas a minha percepção é que o cara que gosta de cross mesmo, ele não vai trocar, porque primeiro, ele não gosta desse cardio. Toda vez que eu boto corrida demais no box, todo mundo reclama, tá? Então, nesse ponto, eu não acredito que vai pegar muito essa galera, porque a galera não é uma galera que gosta de correr, tá? Em geral, não é. Você vai ter lá no boxe de 100 pessoas, você vai ter umas 10% ali. Tô inventando um número, mas é mais ou menos a minha percepção, tá? Uns 10% é o que gosta efetivamente de correr, e a corrida é a base do Hyrox, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E não tem o LPO, os movimentos ginásticos, que são o que empolgam muito as pessoas dentro do CrossFit. Então, eu não acredito que vai ser assim, o CrossFit vai acabar e o Hyrox... Não acho que vai acontecer isso. Eu acho que é um outro mercado que vai pegar, sim, algumas pessoas do Cross, mas vai pegar também uma galera que vem do triatlon, vai pegar pessoas que têm características diferentes. Então, eu não acho que é uma coisa que vem para matar a outra, tá? Sim, sim. É uma coisa que vai complementar, como em geral a gente acha, né, que tem que ser, né? Mais uma possibilidade para quem quer sair do sofá, é sempre importante. Perfeito, perfeito.